Nos dois vídeos anteriores, eu tratei especialmente de uma parte da obra de Homero, que é Ilíada, e apresentei algumas figuras centrais para compreender essa narrativa que faz da grande epopeia descrita por Homero. E as figuras a que eu fiz referência particularmente, a figura de Aquiles, o grande herói da Guerra de Troia, um herói contraditório, não é? Que no filme sobre a Guerra de Troia aparece a personagem encarnada em Brad Pitt como sendo mais velho do que Patroclo. Na verdade, isso não corresponde. Patroclo era mais velho do que Aquiles. E o fato deles não terem barba também simbolicamente representa quais eram os costumes da Grécia Antiga. Mas retornemos. A primeira figura, a figura de Aquiles. A segunda, uma personagem esquecida e não citada por Homero, que é Palamedes, que eu considero um modelo de heroicidade e representa também aquilo que eu entendo como herói. O herói nunca se apresenta como herói, ele nunca se descreve como herói, ele nunca se encara como herói. Da mesma forma que Aquiles não se compreendia como herói. Há outras figuras, a figura de Agamemnon, né, o esposo de Clitemnestra, irmã de Helena, e o mesmo Agamemnon, irmão de Menelau, esposo de Helena. São várias as figuras, mas eu quero fazer referência à obra, segunda obra de Homero, que é a Odisseia, e a personagem central é Odisseus, e eu usarei o nome latino, que é Ulisses, que é o nome pelo qual essa figura é mais conhecida. O nome Ulisses, ele aparece em diversas outras obras da literatura. A obra de Cícero, de Virgílio, de Sêneca, principalmente. Sêneca encontra em Ulisses o ideal do sujeito que se autocontrola, se autodireciona, principalmente a partir do momento em que ele está retornando para Ítaca, reencontrar Penélope e o seu filho. Quando ele partiu para Troia, o filho era recém-nascido, Telêmaco, né? E no momento em que ele passa pela ilha em que habitam as sereias, e ele inventa o artifício de ser amarrado no mastro do navio para ouvir o canto da sereia, demonstra para Sêneca um ideal de autocomedimento, tornando Ulisses a figura do bom estoico. Há outros momentos em que ele aparece, eu vou citar alguns. Mais recentemente, na obra Dialética do Esclarecimento, de Adorno e de Horkheimer, de John Elster, Ulisses Liberto, na obra de James Joyce, Ulisses, e numa obra bastante interessante que eu descobri por intermédio de uma querida amiga chamada Carolina Cantarino, que é a obra de Primo Levi, que descreve a situação em que ele vivia num campo de concentração, e há um capítulo em especial chamado O Canto de Ulisses. Mas essa obra em particular e a literatura a que ele se refere não é o Ulisses de Homero. Antes, portanto, tratemos de Ulisses. Ulisses encarna o modelo do sujeito ou da pessoa que está de retorno para a sua cidade, para os seus hábitos, para os seus costumes, para os seus valores. Demonstra isso o tempo todo, desse sentimento, dessas emoções controladas em que ele procura redirecionar para retornar justamente para a sua cidade, para a sua pátria, em que ele deverá enfrentar toda espécie de obstáculo. O primeiro obstáculo, vocês sabem, que é vencer a disputa com o deus Poseidon, que é o deus dos oceanos, o deus dos mares, e que não admite, em hipótese alguma, que Ulisses, pela sua própria inteligência astuta, os gregos usavam o nome metis, era o termo que eles usavam para descrever essa inteligência bastante particular, bastante singular, e Poseidon não admite isso, enquanto que Ulisses tenta e até que consegue retornar para Ítaca, com a ajuda da deusa Palas Atena, consegue vencer os adversários que tentavam ocupar o seu lugar no trono em Ítaca. Então, de modo geral,
é uma personagem bastante intrigante, bastante contraditória. Se no primeiro momento eu disse que ele tinha uma inteligência astuta muito similar à inteligência de Palamedes, ele é que ocupa esse lugar de destaque e para todo sempre no percurso da literatura ocidental, esse nome reaparecerá em um momento ou em outro. No entanto, no século XIV, um literato, Dante Alighieri, coloca Ulisses no círculo do inferno. Isso sempre me causou uma espécie de incompreensão inicial. Por que motivo essa figura tão inteligente, tão vibrante, Dante escolheu colocá-lo justamente com o seu colega Diomedes, as duas figuras que inventam a estratégia do cavalo de Troia, narrada justamente na obra Odisseia, quando ele está na corte dos feácios e um poeta chamado Demódocle narra e ele fica todo emocionado ao se recordar dos eventos ocorridos em Troia. Dante Alighieri, se eu não me engano, no livro 27 da Divina Comédia, ele trata do canto de Ulisses. E ele, refinadamente, considera que Ulisses é um modelo de inteligência, um modelo de conhecimento, e ele não se satisfaz, devido à sua inquietude, em ir de porto a porto, tentando descobrir. A sua curiosidade jamais cessa, até o momento em que ele se depara com o mar aberto. Ele convence os seus companheiros de embarcação a ir para o mar aberto. Na descrição de Dante, ele jamais retorna para Ítaca, como se fosse o velho capitão de Moby Dick, que se depara sempre em mar aberto e quando defronta com Moby Dick, ele jamais consegue retornar para casa, ainda que a semelhança de Ulisses ele tenha alguém esperando por si em sua casa. E é justamente essa passagem, a passagem de Ulisses no inferno, que Primo Levi, discutindo, conversando, falando com outra pessoa no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, recupera essa passagem e recupera a passagem especialmente de Dante, não de Homero. Há diversas figuras, há diversos modos de recuperarmos a figura de Ulisses. E é importante, acredito, que tenhamos sempre essa figura em mente, seja em momentos de elevação da cultura ocidental, seja do momento de incompreensão do inferno no qual estamos inseridos. Existe sempre essa personagem a suscitar inquietação e, de repente, a revelar aquilo que o ser humano, de fato, é ou pode vir a ser. Espero que vocês tenham gostado dessas descrições rápidas, desses detalhes rápidos, seja da obra Ilíada, seja da obra Odisseia.